Olá, nós somos do canal Psicasados, eu sou Camila Borges. E eu sou Marcel Nilo. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Mas antes de entrar na temática, a gente queria pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações, porque todas as quintas-feiras temos vídeo novo no canal. Esse é um tema muito sério e que a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso porque a gente não pode, de maneira alguma, normalizar esse tipo de relação. A gente sempre gosta de trazer no dicionário as definições, o significado das palavras, né? Então o que é o abusivo? Vou até ler com vocês. Que significa contrário às regras, às leis, à justiça, excessivo, uso abusivo de força que resulta de uma situação injusta, incorreta, imprópria. Então, como a gente pôde ver, né, por essa definição do dicionário, o abusivo ele nunca vai ser bacana. Então, numa relação também o abusivo nunca vai ser legal. A gente consegue identificar com mais frequência relações abusivas em relacionamentos amorosos. Pode sim acontecer em outros tipos de relação, mas o mais comum é em relações amorosas, onde existe o domínio de um sobre o outro, tá? E a diferença também, né, algo que é muito marcante na relação abusiva é a intencionalidade, né, da pessoa, a intencionalidade dessa relação. Porque o outro, ele existe apenas para satisfazer as minhas necessidades. Então, ele não tem vontade própria, ele tem que existir para suprir as minhas necessidades. E quando não acontece isso, é que começam a aparecer os sinais, os danos, né, que essa relação causa. É também o que usa bastante o nome de objetificação, seria essa questão também. A pessoa acaba se relacionando com o outro como se fosse um objeto que está ali para satisfazer as suas necessidades, e por isso também essa necessidade de controle sobre o outro. Então a gente trouxe aqui alguns sinais de relações abusivas para que vocês consigam identificar e até perceber nas relações de vocês se existem alguns desses sinais. Se existir, é um alerta para você ter um pouco mais de cuidado e de repente refletir sobre essa relação, se deve prosseguir ou não. Vamos lá então, sinais de um relacionamento abusivo. Número 1, fiscaliza e interfere nas suas relações. Então, existe muito essa questão de ficar verificando o seu telefone, ficar querendo ler as suas mensagens com quem você conversa, sobre o que você conversa, limitando, né, a sua relação com amigos, relação com familiares. Então você sente esse controle na sua relação, e às vezes isso vem até de forma um pouco encoberta, porque às vezes a pessoa até incentiva você a encontrar com um amigo, com um familiar, mas por fim, quando acaba essa reunião, ele só critica, ele só te põe para baixo, ou fala que aquela pessoa só quer tirar proveito de você. Isso, colocando você de forma inferior na relação, diminuindo e conseguindo assim controlar você nas relações que não sejam com ele. O segundo sinal é que ele te controla em todos os aspectos da sua vida. Isso começa desde roupa, né? Porque tá muito curta ou tá marcando demais. Maquiagem, a forma que você se veste, a forma como você fala, a forma como você se comporta, as pessoas com que você se relaciona. Então começa um controle em tudo na sua vida. E quando você vê, você já não tem mais o controle da sua vida, porque você está sendo controlado a todo momento pelo outro. Terceiro sinal seria a agressão física. Então, quando ele não consegue o que ele quer, ou da forma que ele gostaria, isso se torna agressão, através de tapas, através de agarrão no braço. Há várias formas de agressões, todas elas. Não existe nenhum tipo de agressão física positiva, todas elas são péssimas. E nem aceitável, né? E nem aceitável. Então, qualquer tipo de agressão física, alerta vermelho fica piscando. E depois costuma-se, para continuar a manipulação, o controle, a pessoa às vezes se arrepende, chora, fala que vai mudar, e apenas para estar no controle da situação.
O quarto sinal seria a agressão psicológica, que é tão grave como a agressão física. A agressão psicológica, ela se dá quando a pessoa começa a justificar os atos dela por sua culpa, né? Eu só agi dessa forma, eu só bati em você porque você me fez sentir que precisava disso. Me tirou do sério, né? Você me tirou do sério, você fez com que eu tivesse que agir dessa forma. Então começa a te culpar, começa a te intimidar, colocar medo e começa a fazer aquele terror psicológico. Então você sente medo de falar qualquer coisa, você sente medo de se comportar, você começa a ser aquela pessoa meio robozinho para não desagradar o outro e não ter, né, problemas futuros. Quinto sinal, a agressão moral. É quando a pessoa, seja para os seus familiares, com você mesmo ou em redes sociais, começa a te diminuir, né? Você começa a se sentir pequeno, ele mexe com a sua autoestima. Isso seria um tipo de agressão moral. A gente tem também, né, o sexto sinal, que seria a agressão patrimonial. E a agressão patrimonial, ela está muito ligada ao financeiro, né? Que a pessoa vai fazendo tudo isso com você, desde agressão física, psicológica, moral. E ela vai te limitando ao ponto que de repente você tem até que sair do seu trabalho, porque fica muito difícil você conseguir conciliar várias relações, né? Porque sempre causa algum problema na sua relação ali amorosa com a pessoa. E você perde a sua fonte de renda. E é quando começa essa agressão patrimonial, porque você depende da pessoa financeiramente, ela faz questão de te dizer que você depende dela para tudo. E você tem que pedir dinheiro para ir no mercado, você tem que pedir dinheiro para qualquer coisa que você queira, né? E a pessoa, ela faz questão, se você terminar comigo, você não vai ter uma casa para morar, você não vai ter como se sustentar. Então tem todo esse terror psicológico vindo junto com a agressão patrimonial. Sétimo sinal é a agressão sexual. É quando seu parceiro ou parceira te obriga ou te força a fazer coisas sexuais que você não gosta, que você não se sente confortável, né? Pensando exclusivamente no prazer dele. Então, claramente, né, que esses sinais que a gente trouxe hoje para vocês são coisas que vão surgindo aos poucos, né? E quando a gente tá, é muito difícil de identificar, porque quando a gente tá no início de uma relação, a gente tá no ápice, né? Tem toda aquela questão da paixão, de você achar a pessoa maravilhosa. Então, quando a pessoa vai, né, soltando aos poucos esses tipos de atitudes, a gente fala, não, foi algo isolado, né? A pessoa já não estava muito bem. A gente busca sempre justificar a ação da pessoa, porque obviamente a gente não quer acreditar que quem a gente ama tá ferindo a gente, né? E por isso é muito importante a rede de apoio e principalmente, né, falando em psicólogos, a psicoterapia, porque isso vai te ajudar não apenas a identificar esses sinais, mas também muitas vezes fazer um trabalho de você fortalecer, você se conhecer melhor, você saber os seus limites, para você nas suas relações conseguir impor seus limites de forma saudável, entender o que é do seu, o que é do outro, para não deixar esse tipo de relação dominar ou te afetar por um longo período de tempo. Uma coisa que é muito importante também e que a gente, né, costuma não dar muita importância, esteja sempre atento ao que as pessoas que convivem com você falam, né? Então, pessoas que te conhecem há muito tempo, seja mãe, pai, amigo, né? Que são pessoas que te acompanham desde muito tempo, e quando elas começam a falar, nossa, eu não sei se essa relação tá te fazendo bem. Se você estiver ouvindo isso de muitas pessoas diferentes e que estão sempre te acompanhando, dê atenção a isso, porque isso é sim um sinal de que não vai bem e que as pessoas se preocupam e percebem que essa relação não vai bem. É muito difícil a gente enxergar a ilha quando a gente está nela, né? Então às vezes a gente precisa sair da ilha. E às vezes essa nossa rede de apoio são as pessoas que estão fora da ilha e estão tentando mostrar pra gente que talvez essa relação não seja muito boa. Então, se vocês começarem a ouvir isso de muitas pessoas, né, sempre os mesmos comentários, é um sinal de alerta, né? Então, repense sobre isso, reveja essa relação, porque quando a gente consegue finalizar no começo, né, da relação, não que seja fácil, né, mas a gente consegue ter mais força do que quando a gente já está totalmente imerso,
tá? E se você conhece alguém que esteja vivendo esse tipo de relação, que você acha que seria interessante essa pessoa estar assistindo esse vídeo, né, tanto para identificar esses sinais ou para ter algum tipo de suporte, algum tipo de apoio, compartilhe, comente e siga a gente no Instagram. É isso aí, até o próximo. Tchau, tchau. Oi, aqui é Lohan com o Marcel. Então, eu tô aqui por causa de um desenho que eu desenhei do Capitão América junto, tipo assim, na mesma folha, só que atrás vai ser o Naruto. Quem conhece o Naruto pode falar se conhece nesse grupo que eu vou fazer algum dia, com certeza. Mas começando, esse daqui é o Capitão América, certo? Eu desenhei hoje, não foi assim de cabeça essas coisas. Eu tinha um aplicativo que eu fui fazendo. Daí aqui atrás eu fiz o Naruto. Então, foi muito legal desenhar. Esse programa é muito legal. Eu só não lembro o nome. Drone.